Bom dia, meu nome é Valéria Lima, eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da cumulatividade de aposentadorias, ainda que seja de regime jurídico previdenciário diferente. Bom, para falar desse tema, antes de começar a explicar propriamente a respeito da cumulatividade, eu preciso explicar para você que no Brasil existem três regime jurídico previdenciário possibilitado pela legislação. O primeiro e mais conhecido é o regime geral de previdência social, que é aquele que é administrado pelo INSS. A segunda opção é o regime próprio de previdência social, que é aquele que só pode estar vinculado nele os servidores públicos de carreira municipal, estadual e federal. E tem a terceira opção de regime jurídico previdenciário, previdência privada. Nesse, a vinculação é facultativa, ou seja, a pessoa faz se ela quiser, enquanto que nos dois primeiros são obrigatórios. Então, para o regime privado, a pessoa vai contratar com um banco ou com, por exemplo, no meu caso, como eu sou advogada, existe o OAB-Prev, e a gente pode, então, fazer vinculação facultativa, além de contribuir para o INSS, porque também é obrigatório no nosso caso. Então, dito isso, vamos falar um pouco a respeito, então, da acumulação de aposentadoria, que é o nosso tema aqui. No mesmo regime do INSS, então vamos falar assim, é proibido acumulação de mais de uma aposentadoria, tá? Mesmo que a gente tenha mais de um vínculo empregatício. Então, vamos usar como exemplo a nossa personagem Spartacus, e é assim que fala mesmo, a nossa. O Spartacus trabalha com ele presta serviço para 3 empresas privadas diferentes. Na segunda e na quinta ele é professor e dá aulas na Faculdade Alameda. Recebe seu salário, faz as suas contribuições previdenciárias através desta empresa. O empregador, na verdade, que tem a obrigação de fazer o recolhimento para ele. E o Spartacus também presta serviços como professor terça, quinta e sexta-feira para a Faculdade Miraflores. Lá é um outro CNPJ, o empregador também faz a retenção da contribuição previdenciária e repassa para o INSS. E nos finais de semana, o Spartacus também dá aula como professor de pós-graduação para vamos falar de Rio Branco, para o Sistema de Cursos Rio Branco. Então, essa Rio Branco também faz a retenção da contribuição previdenciária a partir do salário que é pago por essas horas aula ministrada e vai fazer a contribuição para o INSS. Então, a gente vai ver que existem 3 canais de contribuição para o INSS. E aí você iria me perguntar assim, mas nesse caso ele trabalha em 3 lugares, então, completado os 20 anos de tempo mínimo de contribuição que é exigido no caso do Spartacus por ele ser homem, e ele tendo 65 anos de idade, ele poderia se aposentar, não é? Não, errado. Ele não pode ter 3 aposentadorias. Ele vai poder se aposentar, mas vai ter uma aposentadoria só, já que esses 3 vínculos ele contribui para o INSS. O que precisa ser feito e qual que é o detalhe nessa questão? Vai ser o INSS, quando for fazer a análise da aposentadoria do Spartacus, vai verificar os 3 vínculos, vai verificar se deu os 20 anos, vai verificar se o Spartacus tem 65 anos, mas ele vai juntar todas as contribuições previdenciárias para poder dar esta única aposentadoria para ele. O que o Spartacus tem que ficar de olho? Não contribuir mais que o teto do INSS. E qual que é o teto hoje? R$ 6.101,06. Se somadas as 3 contribuições das 3 empresas privadas estiver dando mais que este valor, o Spartacus precisa ficar diligente e solicitar a restituição, né, dessas verbas previdenciárias pagas a maior, porque se for paga mais que o salário, o teto do INSS,
o INSS não usa esse valor para nada e o Spartacus também vai perder esse dinheiro. Ele tem prazo de 5 anos para solicitar esse valor de volta, caso as empresas tenham feito as contribuições. Ou então, agora que você sabe disso, e se você também tem um caso parecido com o do Spartacus, você vai falar com o seu empregador ou com o responsável do RH dessas empresas que você presta serviço, e aqui a nossa personagem também precisa fazer isso. Ele vai lá em uma dessas 3 empresas e vai dizer, olha, lá na Miraflores e lá no curso de pós-graduação Rio Branco, somadas as duas, eu já estou contribuindo no teto. Então, aqui, nesta Alameda, eu queria que você não contribuísse, porque senão eu vou estar pagando dinheiro sem necessidade para o INSS. Não há nenhum prejuízo, ele faz uma declaração, vai ficar registrado lá nos documentos dele, da parte do RH da empresa, e ela vai fazer as informações que são necessárias. Mas ele vai ter só uma aposentadoria com o INSS. Tudo bem? Dito isso, o que precisa ficar claro também? O Spartacus não pode acumular aposentadoria com auxílio-doença. Digamos que o Spartacus continue trabalhando depois de se aposentar, né? E ele quer continuar trabalhando como professor. Se ele se acidentar, por exemplo, ele vai precisar se afastar da atividade habitual por conta do acidente, por conta dessa incapacidade temporária. Ele receberia aí um auxílio, o antigo dito auxílio-doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, o novo nome dado por esse auxílio, antes auxílio-doença. Agora, ele estando aposentado por tempo de contribuição, que agora vira uma coisa só, aposentadoria apenas, ele não vai poder receber auxílio-doença porque se acidentou e ficou doente, vai continuar recebendo só aquela aposentadoria, tá? Não pode também acumular aposentadoria com auxílio-acidente, que é um outro tipo de benefício, não é igual ao auxílio-doença. O que pode acumular no INSS? Pode acumular pensão com aposentadoria. Então, o Spartacus, estando recebendo aposentadoria, poderia receber uma pensão de companheira, né, ou companheiro, não tem problema em relação a isso, mesmo estando recebendo aposentadoria, sendo do INSS. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, a respeito das inovações trazidas pela emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, sobre os percentuais da pensão recebida que seja menos vantajosa do que a aposentadoria, tá? Mas, em regra, é possível acumular aposentadoria com pensão. Não pode acumular 2 aposentadorias no INSS. Tá, mas o tema aqui do nosso vídeo hoje é falar também se é possível acumular aposentadorias em regimes jurídicos diferentes. Conforme eu disse no início, tem 3 regimes jurídicos no Brasil, mas regime jurídico social são 2, que é o regime da Previdência Social, administrado pelo INSS, e o regime próprio de Previdência Social, que é administrado pelos institutos previdenciários vinculados aos municípios, aos estados ou à União. Então, nesses 2 regimes, pode sim haver acumulação e também pode ter com da Previdência Privada. Previdência Privada nunca tem problema com nenhum, tá? Mas esses 2 tipos de regimes, que é os de Previdência Social, ou do regime geral, ou da Previdência Social, que é de regime próprio, pode também haver acumulação da aposentadoria. Quando? Então, a gente vai trazer novamente o caso do Spartacus. Ele trabalha para 3 empresas privadas e, além disso, ele trabalha como funcionário público estadual, aí, qualquer estado, tá? da República Brasileira, como funcionário público, e ele também faz os seus recolhimentos lá, né, no regime de previdência própria. Ele vai poder se aposentar e receber uma aposentadoria lá do regime de previdência própria? Sim, e vai poder acumular com esta também do INSS, que nós acabamos de dizer. Não há nenhum problema em relação a isso, tudo bem? Por enquanto, né? Por hora, ainda não há nenhum problema em relação a isso. O que está tendo um pouquinho de problema em relação ao quê? Em relação
acumular aposentadoria com pensão por morte. Com a entrada em vigor da reforma da Previdência, a Lei Complementar 103, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, veio umas restrições em relação à pensão por morte acumulada com a aposentadoria. Então, deixando claro que é possível receber aposentadoria do INSS e aposentadoria de servidor público. Ok. Qual que é a restrição e inovação vinda com a reforma da Previdência? Receber a aposentadoria de um regime e receber uma pensão de um outro regime. Então então o Spartacus vai poder receber uma aposentadoria ou duas aposentadorias, não tem problema nenhum, 100% daquilo que ele teria direito. Cumulando com uma pensão por morte se a companheira dele, a esposa dele, o companheiro ou companheira, esposo, também não tem problema nenhum, né? Vai ter um redutor em relação à pensão por morte. A cumulatividade de aposentadoria com a pensão por morte, com a vinda da reforma da Previdência, então teve esses redutores. Os redutores estão descritos no artigo 24, inciso 2º, parágrafo 2º, da Emenda Constitucional 103, tá? Então, quanto maior a pensão por morte, maior seria o redutor, né? Porque, assim, que fala aqui, seria a pensão por morte, que seria o segundo benefício, quanto que ele teria direito de receber. Se caso a pensão por morte for até um salário mínimo, não há redutor, então continua sendo um salário mínimo. Mas caso essa pensão por morte, acumulada com a aposentadoria do Spartacus, com as duas aposentadorias que ele tem, conforme o nosso caso, acima de um salário mínimo, o excedente de um salário mínimo, ele só receberia 60% desse excedente. Então, no caso, como se ele recebesse 2 salários mínimos de a pensão por morte, ele receberia R$ 1.075, mais 60% do excedente, que então seria mais um salário mínimo, que daria R$ 645. Somado com os R$ 1.075, nós teríamos então uma pensão de R$ 1.720, quando antes da reforma ela seria de R$ 2.150, porque agora aplicado este redutor. Esse é um exemplo. Depois a gente vai poder ver que conforme vai aumentando, se for mais que 3 salários mínimos, aumenta o redutor para 60%. Se for mais que 4 salários mínimos, o redutor vem para 80%. E se for mais que 4 salários mínimos de pensão, o redutor vai para 90%. Então, ele vai poder receber aposentadoria com a pensão, com essa ressalva, então, do redutor. Tudo bem, pessoal? O ideal é que, nesses casos de cumulatividade entre aposentadoria e pensão, é que o segurado, a pessoa procure um especialista para poder fazer o cálculo antes de buscar o INSS, para estar bem orientado de como realmente fazer essa escolha. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco, até um dia desse a gente volta aqui então para poder contribuir com vocês a respeito das questões da Previdência. Um abraço, muita paz.